Teacher, quanto tempo normalmente leva para começar a pensar em inglês? Bom, essa é uma das perguntas que eu mais escuto dos alunos que estão começando a estudar inglês, ou às vezes até dos que nem começaram, mas já querem saber, já querem ter essa resposta. E a minha resposta é sempre a mesma. Depende de vários fatores, mas principalmente quanto tempo você dedica ao estudo do inglês no seu dia a dia. E o segundo fator que influencia diretamente no tempo que leva para você começar a pensar em inglês é de que forma você se expõe ao inglês. A minha experiência foi a seguinte: depois de mais ou menos um ano estudando inglês sem propósito nenhum no Brasil, eu digo isso porque na época eu não tinha motivação, eu fazia aula uma vez por semana, no sábado de manhã, ia para aula extremamente cansada, esgotada, porque tinha semanas normalmente eram muito corridas para mim. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, então só sobrava o sábado de manhã. E nos outros 6 dias da semana eu esquecia totalmente da existência do inglês. Então eu não fazia absolutamente nada em inglês nos outros dias, além do sábado, que era o dia que eu ia para aula. O que aconteceu, gente? Depois de um ano estudando inglês dessa forma, digamos assim, displicente ou indisciplinada, sem um objetivo, eu não conseguia nem entender qual era a utilização do verbo to be. Então, realmente era muito frustrante. A minha relação com o inglês não era boa, como você pode imaginar. Hoje eu entendo que os meus resultados eram tão horríveis no inglês porque eu não tinha motivação, não tinha um motivo claro que me movesse para querer aprender inglês, eu não tinha disciplina como consequência disso e eu não tinha maturidade mesmo. Eu não tinha um objetivo, um motivo forte. Isso é o essencial. O restante toda é consequência disso. Daí, um belo dia, motivada por duas grandes amigas que estavam morando na Inglaterra, a Vanessa e a Denise, eu decidi que realmente ia aprender o tal do inglês. Larguei tudo, pedi demissão, embarquei para Londres com meu inglês quase inexistente na bagagem. E lá chegando, muita coragem, né, gente? Tive que ter muita coragem para fazer isso. Chegando em Londres, logo nos primeiros dias, eu comecei a frequentar a escola. E a escola que eu escolhi tinha um método chamado Direct Methodology. As aulas eram 100% comunicativas, o professor fazia perguntas a aula inteira, às vezes a gente não sabia responder, ele dizia repeat please, a gente simplesmente repetia o que ele nos falava sem entender nada, mas lá pelo final da aula as coisas já estavam normalmente muito mais claras. Saindo da aula, nós tínhamos as fitas cassete, isso era lá 1900 antigamente, não mentira, ano 2000. Saíamos da aula com uma fita cassete com toda a aula gravada e eu fazia tudo que eu podia na época escutando aquele cassete, tá? Era um Walkman na época. Então eu ia revisando todo o conteúdo da aula. E depois de um mês eu já tinha muito vocabulário, muitas frases prontas ali na ponta da língua, que quando eu precisasse usar, elas já saíam sem fazer esforço nenhum. Depois de 3 meses, eu decidi mudar de escola, porque apesar de gostar do método, eu já estava um pouco enjoada, achava as aulas bastante repetitivas, mas eu já conseguia escutar e entender muito mais, um nível de entendimento muito bom do que eu escutava, das frases que eram familiares, que eu já tinha visto na escola, e também já me comunicava com um pouco mais de tranquilidade. Por que eu estou te contando toda a minha história, uma boa parte da minha história em relação ao primeiro contato com escolas de inglês em Londres? Para te dizer o seguinte, eu ia para aula 5 dias por semana, estudava 3 horas na escola, normalmente mais umas 3 horas em casa, onde eu me debruçava sobre os livros de gramática, já que na aula eu não via esse tipo de conteúdo e eu achava que precisava complementar. Isso dava em torno de umas 6 horas de estudo por dia, vezes 5 dias, 30 horas por semana.
vezes 4 semanas, dava em torno de 120 horas por mês. Isso no Brasil, ou em uma escola tradicional de inglês, equivale a praticamente um nível básico. Bem feitinho, leva em torno de 120 horas. E aí, o que aconteceu, gente? Lá pelo segundo mês, estudando essa carga horária média de 120 horas por mês, lá pelo início do segundo mês, eu comecei a pensar e sonhar em inglês. E isso é um grande motivo de comemoração, porque isso demonstra que você já cruzou a fronteira entre as duas línguas. Então é um grande indicativo que você está no rumo certo em direção à fluência. E eu tenho consciência, e sempre conto a história para os meus alunos, que se eu simplesmente tivesse ido para a aula, embora fosse um ritmo intenso, 3 horas diariamente, 5 dias por semana, eu teria demorado o dobro do tempo que eu levei para começar a pensar e sonhar em inglês. Então eu estou te contando isso para você ver que se você ainda não pensa ou não sonha em inglês e quer muito que isso aconteça, eu estou aqui para te dizer que isso é possível, mas você precisa se programar. Você precisa definir um prazo, o que você quer ser capaz de fazer dentro daquele prazo e quantas horas por dia você precisa se dedicar para atingir aquele objetivo dentro daquele prazo que você definiu, ok? Digamos que você simplesmente vá para a escola umas 2 horas por semana, em 4 semanas você terá feito 8 horas por mês. Se o nível básico leva 120 horas, você vai levar mais de 1 ano para concluir o nível básico. Se o nível básico leva em torno de 120 horas e você estuda 8 horas por mês, faça as contas e você vai perceber que precisa de mais de 1 ano só para concluir o nível básico. Se você for para a escola 2 horas por semana e estudar mais 1 hora por dia, em um mês você vai ter estudado em torno de 36 horas. Se você precisa em torno de 120 horas, para mim foi assim, talvez para você seja diferente. Se você precisa de 120 horas para começar a pensar ou sonhar em inglês, quantos meses você vai precisar para atingir esse objetivo? É bom ou não é? Tenha clareza, busque ter clareza sobre o que você quer conseguir fazer no inglês e qual é o seu prazo. Porque é só assim que você vai se sentir motivado e fazer o que precisa ser feito para chegar lá. Vamos tentar? Eu confio, sei que você pode, só depende de você. Eu espero que essa dica tenha te ajudado, que compartilhando a minha história eu possa servir de um exemplo, um modelo, quem sabe de inspiração, para você tomar uma direção, um rumo em relação ao seu objetivo no aprendizado do inglês e de quanto tempo você quer atingir esse objetivo. Desejo muito sucesso nessa jornada, que você se divirta, que você goste do inglês cada vez mais, porque isso só vai facilitar todo o processo. E eu te prometo que falar inglês transforma a vida, nos transforma em pessoas muito mais empoderadas, com uma autoestima melhor, muito mais abertas, muito mais preparadas para as oportunidades que surgem na vida fora, ok? Um grande abraço, obrigada por ficar comigo até o final desse longo vídeo, espero que te ajude e fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!